Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. E foi ele que, quando chegou à Terra, trouxe isso aqui, esperança. Esperança de futuro melhor. Por isso, esperança, segundo Emmanuel, foi definida como a luz do cristão. Toda vez que eu tenho esperança, é como se eu acendesse uma luz do legado de Jesus, do Cristo. Por isso, a esperança é uma força, é uma propulsão que quem a possui atravessa todas as fases mais difíceis que você possa imaginar, com o título da leitura do livro de hoje, com coragem, com segurança e sabendo que tudo passa. Tudo passa. Certa vez, Divaldo Franco, ele conta isso em palestra, ele diz que uma família estava atravessando uma situação difícil porque o genitor daquela família, dos meninos e esposo daquela senhora, estava atravessando a longa data uma doença avassaladora. E a doença estava o consumindo pouco a pouco. E ele foi chamado pela esposa para ir lá fazer uma prece. E quando ele estava fazendo a prece, ao final da prece, ou melhor, durante a prece, ele ouviu o Dr. Bezerra dizendo: ele vai ficar bem. Só falou isso. Ao terminar a prece, a esposa perguntou: Divaldo, que esperança podemos ter? Seu esposo vai ficar bem. E o Divaldo foi embora. No dia seguinte, ele foi chamado lá de novo para o enterro do Senhor. Mas, Divaldo, você não falou que ele ia ficar bem? Sim, foi o que eu falei. Aí ele pediu: doutor Bezerra, o senhor não falou que ia ficar bem? Sim, meu filho, ficou bem, ele está ótimo aqui desse lado de cá. Essa dura provação pela doença que o avassalou, ele venceu. E agora, do lado de cá, ele está nas novas fronteiras de um crescimento espiritual. Por isso, de que esperanças, pergunta o Espírito Santo, nós falamos? Esperança de ficar bons com a saúde física ou esperança de paz? Seja aqui na carne, seja fora dela. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois do capítulo 28, que é o de prece, é o segundo capítulo mais longo, porque é o capítulo que nós estamos vivendo as dificuldades do planeta, é o capítulo das aflições. É o capítulo mais longo e você vai ver que é ali em que o consolo se faz enorme sobre os corações. E tem um momento, no capítulo 5, que está lá no item 21, que esse Espírito Santo é convidado a falar sobre a partida de alguém. A partida de alguém, especialmente não como no caso desse senhor, que já estava mais para lá do que para cá, então era mais ou menos esperado. Mas a partida de pessoas novas, pessoas que você espera que elas cresçam e se transformem naquilo que todos nós esperamos, adultos bem-sucedidos na vida, etc, etc. E aí a pessoa desencarna. E é um drama para os familiares que ficam, notadamente para as mães e para os pais. E ele foi concitado a falar sobre o tema. E ele começa com essa pergunta: de que esperanças quereis falar? E diz assim: das da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer? É essa a esperança? Que ele seja bem sucedido materialmente, que ele tenha posição social, que ele atinja os ápices daquilo que se chama sucesso na vida material? E diz ele, se você pensa nessa esperança, então você não leva em conta
as esperanças da vida futura, a ponto de preferir as da vida efêmera que arrasta na terra. Então aqui nós temos que tomar muito cuidado. Todo espírita afeito ao conhecimento espírita, que pouco que seja, que tenha estudado, sabe que aqui na Terra é a experiência. Todo mundo desce, passa uma temporada, seja ela curta ou longa aos nossos olhos humanos, mas sempre curta aos olhos do espírito, e depois tem que voltar para o plano espiritual. Aqui ele desce com o programa espiritual, executa ou não, dilui dívidas, constrói novas conquistas, segundo o planejamento de cada um. Mas o fato é que, chegado o momento aprazado, se ele não abreviar, ou se não for dado a ele moratória, porque ele está sendo bom a ponto de pedirem que ele fique mais tempo na Terra, seja numa situação ou noutra, tem que voltar e lá prestar contas à própria consciência, que reverbera a consciência cósmica. Então, quando a criatura passa a temporada aqui, ela está se preparando para fazer um acerto de contas com a justiça de Deus. E esse processo é o que caracteriza se lá teremos paz ou se teremos inquietações. Por exemplo, quando Jesus diz assim: se vens trazer a oferta e lembra-se que tem alguém que você tem contra você, ou contra você, você tem contra ele alguma coisa, não importa. Se você vem fazer isso e se lembra disso, Jesus recomenda: deixa a sua oferta fora. Não leve lá para dentro, deixa fora. Volta e reconcilia com o teu companheiro enquanto está a caminho. Preste atenção nisso. Enquanto está a caminho. Ou seja, enquanto você está com ele aqui transitando as experiências terrenas. Porque se você não fizer isso, diz Jesus, pode suceder que ele te entregue ao juiz, o juiz manda o meirinho te coloque na prisão, e daí não sairás enquanto não pagares o último cêntimo. Todo mundo sabe isso. Então, o que a gente faz às vezes? Eu pedir desculpa. Pera aí, quem fez comigo não faz nem um cachorro. Pedir desculpa? Você tá louco. Quem é você para falar isso? Se você tiver passado por você fala assim, você não começa a falar. Tudo louco. Não tem a força do perdão. Ainda é a força do orgulho. Teima com Jesus, que é a luz da terra. Por isso, esperança é a luz do cristão, que te recomenda, não diz para você fazer, porque a doutrina de Jesus não violenta as nossas consciências. Ela simplesmente nos orienta, nos esclarece. Fazer ou não fazer corre por nossa conta e risco. Só que as nossas decisões têm consequências, porque existe uma lei de causa e efeito. Ninguém que plante figos colhe espinhos, mas ninguém que plante espinhos colhe figos. Cada um colhe segundo exatamente semeou. E mais, ninguém transfere o pomar de ninguém para ninguém. A colheita é pessoal. Por isso, se você volta para o plano espiritual, para pegar esse exemplo que nós falamos de Jesus, sem ter acertado a harmonia que deve vigir entre nós, irmãos, aqui na Terra, você leva uma dívida para o mundo espiritual. E se você for aquele que se sentiu ofendido, pode ser que você volte ainda para poder ser obsessor daquele que ficou aqui. Se foi o inverso, pode ser que quando você chegue do lado de lá, você terá um perseguidor. Enfim, se você perdeu a oportunidade, olha, enquanto está a caminho, tem um enquanto, isso é uma oportunidade. Passou esse momento, você não sabe quando você vai se reencontrar com ele de novo para pedir perdão. Ah, mas quem ele tem que pedir perdão? Pensa assim. Você acha que foi ofendido, mas se você voltar um pouquinho no tempo, pode ser que você seja muito mais ofensor do que ele em pretéritas encarnações. Então, muita atenção. Se nós não tivermos a humildade, que é exatamente o oposto de orgulho, porque o orgulhoso não deixa
o narizinho abaixado, não baixa serviço, esse não pede perdão. E paga um preço elevado. Quando na carne, tem doenças, porque quem carrega esse ódio dentro de si é como se carregasse uma peçonha que destila veneno. Aí não sabe por que tem gastrite, não sabe por que tem aquela outra doença. Ele mesmo vai destilando ódio dentro dele. Porque assim como quando você dá um passe em alguém, você é o primeiro a receber o benefício do que vem do alto, também quando você odeia alguém, você é o primeiro a gerar o ódio em você. É da lei, é dando que se recebe. Você pode dar o bem ou dar o mal. É bom ser ofendido? Claro que não, mas isso é uma experiência necessária. Isso chama aferição de valor. Será que eu consigo perdoar mesmo? O que Deus faz? Coloca no seu caminho alguém que vai te ofender. E você fala, logo ele que eu fiz tanto por ele, meu Deus do céu. É exatamente uma prova, gente. É a hora que você afere o valor da humildade. Sabe que eu tenho humildade para pedir perdão? Sabe que eu tenho humildade para perdoar? Nada das duas coisas. As duas coisas. É uma mão de via dupla. Ora, se eu faço isso, eu saio daqui, retorno ao plano espiritual leve, com esperanças de um futuro leve. Se eu saio daqui com débito de consciência, com complexo de culpa, com remorsos, eu chego do lado de lá com essas mesmas situações potencializadas. Porque depois que você larga a carne, tudo isso fica ampliado. Então, se você tem culpa íntima, essa culpa se amplia do lado de lá. É por isso que a gente ouve muito dizer que tem fila para encarnar e tem gente querendo encarnar e não pode. E tem uns que imploram. Sabe por quê? Porque esse corpo de carne, ele abafa as potencialidades do espírito. Então, se você tem um complexo de culpa, ele transforma-se às vezes numa melancolia, ele transforma-se às vezes num negócio assim que você acha estranho, mas você não consegue entender. Ele ameniza. Mas quando você volta para o lado de lá, ele fica escancarado. E para onde você for, como ele está dentro de você, você leva com você. Então, a esperança que o Dr. Bezerras falou para o Divaldo, desse homem, era exatamente de um futuro melhor, porque ele tinha feito exatamente a mensagem que Jesus enviou. Ele soube ter paciência para esperar a doença que foi demorada. A doença foi debelando pouco a pouco, diminuindo as forças dele, e ele saiu literalmente leve. Tanto é que o Dr. Bezerra afirmou, ele está bem. Não guardou nenhuma marca da doença, porque a doença foi um depurador. É como se você estivesse limpando uma sujeira, o que a doença fez. E ele voltou leve. E é disso que nós estamos falando. Essa esperança não pode se prender só aqui. Porque senão a gente não vai encontrar caminhos que pacifiquem as nossas almas. Mas se nós soubermos que a vida é esse movimento de ir e vir, que nós passamos por várias experiências, a esperança não pode se restringir às coisas da terra. Precisa ampliar-se para as coisas do mundo espiritual. Essa é a primeira conversa que nós temos que ter. Que tipo de esperança que vocês estão falando? Ele que perguntou. Espírito Santo. Então, a partir de agora, eu quero combinar com vocês que nós temos dois tipos de esperança. As da terra e as da vida eterna. Aquela de sempre. Mas acontece que vem um espírito que se chama José. Lá no capítulo 11, e ele vem dizer assim, ô Marx, atenção, a fé é a mãe da esperança e da caridade. O que, José? Para com isso, me ensina esse negócio aí. Estou entendendo, não. Como assim, a mãe da esperança e da caridade? Ele vai explicar. Está lá no capítulo 19, e tem 11, quando ele diz assim, a esperança e a caridade são corolários, se vinculam umas com as outras no mesmo nível da fé, e formam com esta uma trindade inseparável. Caridade, quando você faz, você tem esperança de que você está melhorando alguma coisa. Não é verdade? A jantinha deve amenizar o sofrimento, mesmo que temporário, de alguém, não deve? Isso dá um consolo dentro da gente, contribuir com um pouquinho que eu seja, mas eu contribuí. Participei da hora de fazer, ai que bom. Eu sou parte daquela jantinha que satisfaz um pouquinho a necessidade do outro
que é maior do que a minha, porque necessitados somos todos nós. E aqui nós estamos vendo que aparece essa fé. E aí complicou, porque esse Espírito vai dizer que esperança depende de fé, porque são corolários. Olha o que ele vai dizer. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Quer dizer que se eu não tiver fé, eu não tenho esperança? Eu comecei a me perguntar, e eu falei, vamos responder para mim, o presbítero José, por favor. E ele continuou me perguntando, se não tiverdes fé, que esperareis? De que fé que você acha que está falando? Daquela família lá do Divaldo, que esperava que ele recobrasse a saúde e voltasse a estar do lado deles? Ou da fé que nós estamos falando da vida futura, em que o Espírito prossegue de maneira interminável? É isso que ele está falando. Então, toda vez que você se prender à terra, dificilmente você vai conseguir ter uma esperança completa. Porque nem tudo que você esperará irá acontecer. Porque faz parte dos seus processos de provações. Esse mundo ainda é um mundo de expiações e provas. Ninguém passa pelo que passa por acaso, não. Deus não brinca com a gente. Quando Ele nos coloca nessa escola, Ele é um pai que quer nos educar com o Espírito. E por isso Ele coloca as provas. Você estuda, vem para o centro, aprende. Aí chega lá em casa, aparece a prova. Uma coisa que eu não gosto aconteceu e eu fico nervoso. Não acontece? Mas cadê as lições? Nem tudo que te desagrada pode desequilibrar-te ao ponto de desequilibrar o outro. Como é que eu encaro isso? Eu tenho que olhar isso com olhos de um cristão. Quais são os olhos de um cristão? Nem tudo que está me acontecendo é para o meu mal. Ao contrário, tudo que está me acontecendo, se eu souber aproveitar, é para o meu próprio bem. São provas, são exercícios que eu estou fazendo. Por isso que quando ele pergunta se você tem fé na vida futura, você pode saber o que você vai esperar. Agora, se você não tem fé na vida futura, agora há pouco nós ouvimos vocês falando aqui de um trabalho maravilhoso que é a vida e de alguém que se suicida. E coincidentemente, foi no domingo, acho que domingo é tanto dia que eu já não sei mais qual, nós fomos numa palestra em que nós fomos falar de depressão. E foi curioso contar para vocês, porque nunca tinha me acontecido isso. Na madrugada, que foi a madrugada do mesmo dia que eu iria dar a palestra, eu tive um sonho. Eu tenho dificuldade para lembrar sonhos. E geralmente quando eu lembro assim, logo no começo apaga. E esse não. Ele ficou nítido. E o sonho mostrava para mim, eu estava num lugar nítido, tudo colorido. E tinha um lugar que era vamos dizer assim, uma ribanceira, um lugar alto, e embaixo tinha um rio, muitas rochas, quartzitos, pelo que eu vi lá, muito alto. E de repente aparece uma moça, ela tinha muita roupa, as roupas assim, bem, assim, sobrando roupa mesmo, muita roupa. E eu só lembro disso, ela pulou, toda pronta assim, e eu só ouvi o barulho, pá, lá embaixo. Daí a pouco apareceram pessoas, nossa, ela se suicidou. E aí eles me tiraram da cena, acordei e só me lembro disso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que me mostraram isso? Qual foi a razão? E aí quando eu chego no centro, o dirigente fala para aquelas pessoas que estavam lá dos trabalhos, eles tinham um trabalho na terça-feira com suicidas. O grupo chama-se Ivone Pereira, que foi uma extremamente importante pessoa para esclarecer o que é isso, e ela passou pela experiência repetidas vezes. E aí eu entendi que aquela moça iria ser atendida naquela casa, de alguma forma. Então veja que não há acaso. Tudo tem uma ligação lógica. Todas as experiências que nós passamos, desde que não sejam coisas que a gente provoque de maneira insana, todas elas que acontecem naturalmente no curso das nossas vidas, elas têm uma razão de ser. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, quando cruza de maneira significativa.
Você não nasce na família que você nasceu por acaso. Você não convive com as pessoas do seu trabalho por acaso. Ai, Max, se eu tivesse aquele chefe, você iria querer outro trabalho também. É aquele chefe que você precisa. Mas, Max, sim, dê graças a Deus você ter chefe. Porque talvez se você chefiasse, você fosse pior. Quem sabe? É importante a gente perceber que cada momento desse, por mais difícil que pareça ser, ele é a oportunidade de construir a esperança na vida. Por isso ele diz, não é a fé que dá o amor? E quando você tem certeza de que Deus é bom, que nós fomos criados para sermos felizes, e se seguirmos as suas leis, já somos felizes na relatividade que esse mundo proporciona. Quando eu sei isso, eu acredito no amor. E ter fé é acreditar sem titubear. Se não tendes fé, pergunta o Espírito José, qual será o vosso reconhecimento, portanto, o vosso amor? A fé sincera, agora ele usou uma palavra aqui, adjetiva a palavra fé, sincera. Ele colocou assim, a fé sincera é empolgante. O que é empolgar? É alguém que fala e todo mundo fica envolvido com a fala dele, se sente envolvido por aquelas energias que saem na forma de palavras, mas que na verdade são energias que estão propagando e estão alcançando o íntimo daquelas pessoas. E contagiosa. As pessoas têm vontade de fazer o que aquela pessoa está orientando para fazer. Isso pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Todo mundo conhece o tal de Hitler. Ele era empolgante na sua forma, ele era contagioso, mas levou mais de 6 milhões de judeus ao óbito cruel. Então, o poder do magnetismo de alguém pode ser levado dos dois lados. Jesus, quando subiu no monte, prendeu todo mundo. Leia Amélia Rodrigues, você vai ver, prendeu todo mundo que estava ali, de tal forma que nunca mais as pessoas esqueceram desse discurso sublime que ele falou. O magnetismo dele era tão forte que arquitetou uma construção íntima que nós vamos elaborando pouco a pouco. E é por isso que ela contagiosa comunica-se aos que não a têm. Daí porque ter fé é uma maneira de você dar esperança. Porque alguém vê você, mas olha, Max, está tudo difícil, e ele está entusiasmado, ele está todo arrumado, mas ele está passando pelas dificuldades, ele está sorrindo. Isso contagia. E aquele que já está predisposto a esse contágio, ele assimila e muda o seu estado de espírito íntimo e passa a fazer uma visão do mundo diferente da que vinha tendo. Agora há pouco, na lição de coragem, tem 2 tipos de coragem, lembra? Tem a do mundo e tem a coragem íntima, que vê tudo esfuziante, alegre. E aí, obviamente, não tinham ou mesmo nem desejavam ter essa esperança, passam a ter. E aí ele usa a expressão pregar. E melhor pregação é o exemplo. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Como é que alguém sabe se você tem fé? Não é você falar, eu tenho fé, viu, gente? Ele olha para você, olha seu modo de viver, olha como você encara situações, e ali ele determina se você tem fé ou não. Todas as virtudes são assim. Quem fala para você assim, eu sou humilde, você pode ter certeza que não é. Porque a humildade não se fala, não se articula por palavras, ela se expressa no modo de ser e viver. Aliás, o humilde nem sabe o que é, de tão natural que é. Assim como o que tem fé verdadeira, nem se dá conta que tem, porque para ele é tão natural ser assim, que ele não se importa de nem pensar nisso. Pregai pelo exemplo das vossas obras, porque a fé sem obras é morta, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Por fim, diz ele, pregai pela vossa esperança firme, que a fé proporciona, para lhe dardes haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as dificuldades da vida. Ele disse todas. Mas, Max, aquilo é muito difícil. Mas cada um é preparado segundo as suas possibilidades. Lembra de Jesus? Não se coloca fardos mais pesados do que nós damos conta de carregar.
Se é que a fé, inclusive na semana de vocês, a fé está incluída, já que a fé é tão importante, eu me propus trazer um pequeno trecho do estudo da fé. E cada um aqui fará intimamente a sua avaliação quanto a esta virtude. Diz Allan Kardec, em certas pessoas, isso está lá no capítulo 19, item 7. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, ou seja, parece que nasceu com a pessoa. Uma centelha, uma fagulhinha, basta para desenvolvê-la. Um negocinho pequeno e a pessoa já mostra a fé. Você fala, mas meu Deus, ele tem fé mesmo. Você não notava porque não tinha sido acordada, mas estava nele. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais, como por exemplo a vida futura, é sinal, diz Allan Kardec, evidente de anterior progresso. Lembra que eu falei, nós temos experiências. Você desce, passa pelas experiências, afere, volta, passa por novas experiências, afere, volta e assim por diante. De experiência em experiência, você vai adquirindo as suas virtudes. E a fé é uma delas. Em outras pessoas, diz Kardec, ao contrário, elas dificilmente penetram. Elas quem? As verdades espirituais. A certeza dessa vida futura. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Retardatárias no sentido de que não frequentaram a sala de aula que estuda fé, que experimenta fé, que é o laboratório que põe você na prática da fé. Então, essa pessoa não tendo passado por essa aula, ela não tem como ter isso com ela. É como se você quisesse assimilar uma matéria de matemática sem nunca ter estudado aquela matéria de matemática. É a mesma coisa aqui. Não quer dizer que ela é melhor ou que ela é pior. Quer dizer que ela, naquele campo, está atrasada em relação àquela outra. Só isso. Só isso. Se ela se matricular na escola da fé e começar a trabalhar a formação da sua própria fé, pode ser que ela alcance a outra. Tudo depende da vontade, que é a vontade que direciona o pensamento, é a vontade que direciona as ações, é a vontade que direciona as palavras. Eu tenho vontade de ter fé? Essa é a pergunta que eu devo me fazer. Kardec vai concluir. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Na verdade, essas pessoas estão com a educação, pronto, feito, acabado. Então, uma simples fagulha acorda essa intuição e a pessoa mostra uma fé que você fala, meu Deus, como ele tem uma fé, eu nunca imaginei que ele tivesse uma fé daquele tamanho. Basta a situação fazer com que isso venha à tona. As segundas, as que não têm a fé ainda, tudo tem de aprender. Estão com a educação por si fazer. Essa é a diferença entre elas. Mas atenção, um pode ter fé, mas não pode ser que não tenha generosidade no mesmo tamanho. E a que não tem fé pode ter uma generosidade maior do que a outra. Então, nós somos assim, variados nas nossas aquisições. E são aquisições do Espírito, que nós vamos elaborando pouco a pouco. Como desenvolver a fé? A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Então, a fé do espírita, que precisa ser desenvolvida, ela primeiro precisa de passar pelo crivo da razão. A inteligência precisa participar dessa conversa, na primeira fase. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Quando alguém diz assim, eu sei, eu não creio, eu sei. Tem uma diferença tremenda de alguém que diz, eu creio, e esse que diz, eu sei. O que crê pode descrer. O que sabe, nunca deixa de saber. É uma aquisição do Espírito. Vai com você para onde você for. Toda vez que você sabe que a vida prossegue do lado de lá, você não tem medo da morte, propriamente dito. Você pode ter medo de chegar antes da hora, com a mão vazia e dar problema lá na prestação de conta para a sua própria consciência. Mas medo da morte em si, você sabe que não. Isso é um processo natural. Muda completamente o modo como você enxerga a vida. Então, quem sabe, nunca deixa de saber. Agora, quem crê pode não ler. Sabe por quê? Porque quem sabe elaborou isso dentro dele. Quem crê, alguém falou, o Marx falou, eu acredito. Mas na hora que vem a experiência, ai meu Deus, o Marx, eu não estou acreditando mais não. Ou seja, ainda não internalizou, não faz parte dele, não é inato. Ele precisa construir isso nele. A fé raciocinada foi um termo que Kardec criou.
por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Quando eu sei, você pode falar o que quiser, você não abala. É como 2 mais 2 são 4. Tem alguém aqui que tem dúvida que 2 mais 2 são 4? Se tiver, fala que a gente tem uma vaga lá no HPAP. Ou seja, algo que ninguém discute. Por quê? Porque é uma coisa natural que você aprendeu e não tem discussão sobre isso. É como a fé. A criatura, então, crê porque tem certeza. Olha esta palavra. Tem certeza. E ninguém tem certeza, senão por quê? Compreendeu. Gente, por isso que o Espiritismo te convida a estudar. Você precisa ter certeza dessas coisas que nos falam sobre a vida espiritual. Eu tenho que raciocinar como eles raciocinam para aquilo fazer sentido para mim e gerar convicção. Já não é mais porque eles falam, é porque eu sinto. Eu transferi daqui para cá. A lógica passou a fazer compartilhamento com o sentimento. E aí eu ajo por impulso àquela fé inata. Ela está instalada. Ela simplesmente se aflora quando é convidada para tal. Aí alguém pode perguntar, Max, eu sou daquele grupo lá do segundo, do retardatário. Como é que eu faço se eu não tenho essa fé sublime do quem já tem? E aí nós vamos pedir ajuda para Emmanuel. Emmanuel diz assim, nem todos conseguem, por enquanto, nós estamos no mundo de expiações e provas, não esqueçam disso, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Veja que ele usou a expressão força, propulsão. Se você quer ter essa força, você pouco a pouco consegue se estabelecer. Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Mesmo que você não tenha condição de fazer a caridade material, você pode indicar a experiência. Por exemplo, quando alguém te procura, abatida, sem rumo, querendo até se suicidar. Se você empresta o seu tempo, o seu ouvido e depois fala palavras de encorajamento, você fez uma caridade muito maior do que você imagina. Porque você deu vida àquele que estava correndo o risco de perder a sua vida. E isso chama-se esperança no coração dele plantada. Porque ele ouviu você, aquilo foi forte dentro dele, e naquele momento ele criou uma nova propulsão para novos rumos na vida. E isso faz toda a diferença. Então não é importante que você seja rico para dar coisas. Mas se dar nas coisas que se dá, é o que verdadeiramente conta. A dor, disse Emmanuel, costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, usando as imagens do Evangelho. Mas existe a luz interior, que é a esperança, que nós falamos agora há pouco. Não importa qual a dificuldade que estejamos atravessando. Se o fardo não é maior do que eu consigo carregar, aquela dificuldade é proporcional à minha força da esperança que está dentro de mim. A negação humana declara falências. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas. Toda vez que você tem uma pessoa com pessimismo, uma situação que não era esperada, que te leva a, vamos dizer assim, a se desanimar. Olha, desanimar é falta de ânimo, e ânimo é alma. Se você lembrar que a esperança é esse sol que vem de cima, e olhar com outros olhos, quais olhos? Os olhos de que aquilo está acontecendo para o meu crescimento íntimo e não para me fazer sofrer, você consegue acender novos rumos para a sua vida. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verbo e o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, ou seja, descrença é completa falta de fé, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Tudo passa. De volta ele vai melhorar? Vai, minha filha, vai melhorar. E melhorou. Vocês podem ter sido doutor Bezerra. Não mente não, gente. Ele melhorou mesmo. Jesus sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes de seu evangelho de amor.
Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos. Quer esperança melhor do que essa? Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. O cristão tem a luz da esperança como roteiro, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. A gente vai acendendo as luzes pouco a pouco, como disse Jesus: brilha a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai na terra. E para nós encerrarmos, o que o Espiritismo tem a ver com isso? O que o Espiritismo tem a ver com esperança? Allan Kardec diz assim no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, eu sei porque estou passando as dificuldades que eu estou atravessando, eu sei porque o que eu sei. Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela... Veja que a mãe e a filha estão juntas. Como é bonito, né? As coisas se encaixam, né? Fecham, de forma que você não tenha dificuldade. Mas eu quero falar para vocês porque tem a terceira filha, a segunda filha, aliás, que é a caridade. E essa, particularmente, é a que mais esperança leva aos corações. Disse Jesus, numa passagem que me tocou muito desde menininho: tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Em verdade eu vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Toda vez que o movimento esperança através da caridade é ao próprio Mestre que eu estou trabalhando e servindo. E quando você serve ao Mestre, você encontra a esperança maior, que é a esperança da vida em abundância, da luz do mundo. E eu não tenho dúvida disso. Nós devemos buscar na caridade, cada vez mais, o acordar de esperança nos corações que estão reprimidos, doloridos, aflitos, sem rumo, sem bússola. E quando a gente faz a caridade de todo tipo, perdoando, sendo benevolente para com todos, amando em toda a sua expressão profunda, quando nós fazemos isso, nós estamos levando esperança a essas almas que estavam sem rumo. E quando fazemos isso, cumprimos o desiderato da vida, porque então estamos seguindo Jesus, como ele disse: se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é você sair de você e entrar no outro. É sentir o sofrimento do outro dentro de você. É se colocar no lugar, literalmente, do outro, experimentando intimamente o que o outro está sentindo. E quando você carrega a sua própria cruz, são as provas que você precisa passar, intransferíveis. Todo mundo conhece aquela passagem da cara cortando a cruz, quando ele chega para a travessia, não dá para atravessar, porque não tem jeito. Se você transferir a sua cruz para o futuro, você vai ter que fazer de novo a mesma jornada. E toda vez que você repete, repetência, meu filho, dá trabalho. Fica mais difícil a matéria, o professor já não gosta de você do mesmo jeito que você já não quer estudar, e a coisa fica meio chata. Então, trata de não repetir. As lições estão aqui. E é por isso que Allan Kardec sintetizou toda a doutrina de Jesus numa frase: fora da caridade, não há salvação.
Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Vamos encerrar nossa transmissão. A gente abre a palavra aqui, mas minutinhos, quem quiser